Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom Bom dia. Bom, hoje nós temos uma correção para fazer das atividades que eu passei na semana passada, tá? Para a gente encerrar o módulo 2. Só falta a gente corrigir essas páginas para a gente terminar o módulo 2, tá? Então, nós vamos corrigir, e aí na aula da semana que vem, já inicia o terceiro bimestre, aí a gente começa com o módulo 3, tá? Que a gente já vai finalizar hoje com esses exercícios do módulo 2. Vamos corrigir tudinho, deixar tudo em ordem para a semana que vem a gente começar o módulo 3, certo? Então, nós vamos começar corrigindo a página 268. Vamos procurar lá no livro. 268. Professora, tia. Oi, acharam? Richard não está na hora de conversa. Não chama Miguel, que não está na hora de conversa. Senão a gente vai se atrapalhar todo aí na correção. Bom, aí nessa página da 268, nós tínhamos que observar as situações e classificar em transformação física ou química. Então, a gente tinha que observar e ver se estava ocorrendo alguma alteração ou não, tá? Se não tivesse ocorrendo nenhuma alteração na composição da matéria, a gente iria classificar como transformação física. Se tivesse ocorrendo alguma transformação, alguma alteração nessa matéria, aí a gente iria classificar como transformação química, tá? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, número 1 está assim, ó, observe as situações a seguir. Aí a gente tem que primeiro marcar e depois a gente tem que justificar, explicar o porquê que a gente marcou transformação física ou transformação química. No primeiro exemplo, então, na letra A, ó, copo de vidro quebrado. É uma transformação física ou química? Transformação física. Física, muito bem. Aí nós temos que justificar o porquê que nós marcamos transformação física. Por que o copo de vidro quebrado é uma transformação física? Tia, Porque qual não página? alterou o objeto, ele continua sendo vidro. Exatamente, porque ele continua sendo vidro. Tia, qual a página? Página 268. Então, vamos lá, Obrigada. vou colocar a letra A lá no chat. 268. Tia, eu posso falar minha resposta para ver se está certo? Pode. O copo quebrado só muda a aparência e não a estrutura do copo. E botei física. Exatamente, isso aí. Posso falar meu também, professora? Pode. Eu marquei em transformação física e eu expliquei assim. Porque não muda nada. Isso aí. Certinho também. Alguém não conseguiu fazer essa questão? Ô, tia, Oi. eu sei que não tem nada a ver com o dever, mas eu consegui, acho que eu consegui criar neve. É? Eu peguei detergente, botei água, fiz um montão de espuma, até ficar um montão mesmo. Doido. Aí eu fui, deixei no congelador, aí apareceu a neve. Voltou pro Rio Grande do Sul. Professora, duas coisas. Primeiro, eu coloquei, pois muda apenas a aparência, mas o material é o mesmo. E a outra coisa que eu ia falar é que talvez Maria Fernanda não entre, porque ela tá voltando da Barra da Tijuca para São Gonçalo. Tá. Agora. Tá bom.
Sem problemas, tá bom. Bom, ó, então a letra A, eu coloquei a resposta lá no chat, transformação física. Aí eu coloquei assim, ó, pois não ocorreu alteração na estrutura do vidro. A mesma coisa que vocês disseram, só que com as minhas palavras, tá? Cada um colocou com as palavras de vocês, não tem problema. Aí agora nós temos a letra B, ó. Bolo assando em um forno. O que vocês marcaram nessa? Transformação Eu marquei química. química. Química? É. E se eu disser para vocês que nesse caso aí são as duas? Hã? Como vocês são os dois? Porque continua sendo a mesma coisa, né? O mesmo ingrediente, mas muda que ele é assado, ele cresce e tudo mais. Muda a Isso. Ah, é verdade. Olha só, o bolo, ele tem duas etapas. Ele tem aquela etapa que a gente está misturando os ingredientes e ele tem a etapa em que toda aquela junção dos ingredientes se transformou em outra coisa, que foi o bolo. Então, antes a gente tinha só a massa, né? Aí depois ele ocorreu uma transformação química nele por causa do fermento, e aí ele foi assado e cresceu e virou o bolo. Então, nesse caso aí, são poucos as transformações que podem ocorrer assim, simultaneamente, tá? Ou seja, os dois. São poucos exemplos, mas nesse caso do bolo, ocorre os dois, tá? Eu falei porque, tipo, é o mesmo ingrediente que se utiliza, né? Só muda que ele cresce, ele vai pro forno e cresce. Isso aí. Tá? Por isso que são os dois. Então, quem colocou um só, vai completar agora. Então, vai lá marcar lá no xizinho os dois e vamos colocar a justificativa dos dois. Transformação física e química. Aí eu vou justificar as duas. Na física, é representada pela mistura de ingredientes. E na química, o bolo cresceu e alterou Ó, dei uma olhada lá. Podem colocar com as palavras de vocês, não precisa ser igualzinho a essa resposta aí, não. Tá? Vocês podem colocar que por causa do fermento cresceu, que antes, na transformação física, era só a mistura dos ingredientes ou a massa, e depois, na química, o bolo pronto. Vocês podem utilizar a resposta de vocês. Não tem problema. Aí na letra C nós temos a máquina enferrujada, ó, que poderia ser qualquer coisa enferrujada, né? Um portão, qualquer coisa enferrujada. É uma transformação física ou uma transformação química? Física. Eita.
Física. É física, Eu tia. ia falar que é química. Eu ia falar que é física. É física. Porque, tipo, eu ia falar que é física, porque é a mesma coisa, só que enferruja com o tempo. Então, vamos então aproveitar isso que você falou. Enferruja com o tempo, certo? Mas aí, com relação a esse tempo, se a gente deixar lá o portão ou essa máquina lá no tempo, e aí depois de um tempão a gente procurar essa máquina ou esse portão, ele vai estar lá? Ou vai estar só o pó da ferrugem? Bola ferrugem só. Enferrujado. Não. Então, é físico-químico isso. Que A gente física. tinha a É máquina, químico, é químico. a gente Pó da tinha um portão e a gente não tem mais. A gente só tem que parar ele lá da ferrugem. É química. Tipo, como botar uma coisa de É tipo ferro na colocar uma chuva. comida por. É tipo você colocar uma coisa de plástico por 10 minutos no micro-ondas. Tu vai pegar fogo na sua casa e vai sumir tudo. Isso aí. Não coloque uma coisa de plástico no micro-ondas. Não por 10 minutos. Transformação química, então. Tinha que ser Yasmin falando isso. Como certo. E eu falando física e eu botei química. Que Pois É hack. ocorrerá. Eu botei, pois ocorre a oxidação do metal. Isso. Uma transformação, uma alteração. Ô tia, pode ser enferruja com o tempo e vira pó se não botar óleo? Não foi isso que eu quis dizer. Vou pensar em outro. Pode. Pode? Pode. Na substância. E passará a ser ferrugem. Ó, tá lá no chat também. Professora, Oi. eu sei que já passou a questão B, né? Mas eu coloquei assim, ó. Porque na física tem o preparo da massa e na química são os mesmos ingredientes, mas a muda é a forma do bolo. Mas o que muda é a Isso forma aí. do bolo. Certinho. Uhum. Professora, posso falar uma resposta da C? Pode. O ferro sofre ação química exposto ao tempo, umidade e à temperatura? Sim, pode ser também. Tiarinho, Oi. eu cheguei atrasada hoje. Preciso fazer o quê? Quem é que tá falando? Ana Clara. Ah, tá bom. Tem problema não. A gente está corrigindo a página 268. As respostas estão no chat. A gente está na última questão da 268. Não tá aparecendo nada aqui pra mim, não. Tem Não? melhor. Enferruja com o tempo e vira pó se não botar no produto específico. Isso, pode ser, Caio. Tenta ver se você consegue rolar o chat. Botar ele para cima e para baixo. Não, professora, é porque eu acho que quando a pessoa entra, o chat não aparece. Mas Josias tá reenviando tudo lá, pelo visto. É, Ah, tipo, tá. se eu sair agora, apaga tudo. Não aparece mais nada pra mim. Ah, entendi. Exactly, Pedro. You are. É isso aí. Passando vergonha. Tá bom. Josias está Bom, aí na letra D, essa é a mais fácil, né? Nós temos aí, ó, uma água fervendo. Então, ela está evaporando em uma panela, está fervendo. Ela estava no estado líquido, aí colocou para ferver. Se ela ficar fervendo ali, vai chegar uma hora que ela vai sumir, Vai certo? virar fumaça. Sim. Isso vai virar fumaça, que é do estado Virar líquido. nuvem. Gasoso. E isso vai lá para a nuvem, certo? Que tipo de transformação é essa? Física ou química?
Eu ia falar, Uma posição. Professora, é física. eu falo que é física, porque, Bem. tipo, a única coisa que a água. Tia, eu botei química. Por causa que ela vai Eu por botei ela. Sei lá, química. esqueci. Quando ela vai parar lá na nuvem, quando ela evapora e vai parar lá na nuvem, ela não deixa de ser água, ela Ela continua vira sendo nuvem, água. professora. A própria água vira nuvem. Isso aí. Então, vamos escrever isso. Letra D. Transformação. Transformação. Professora, Oi. Eu falei primeiro. pode Vai, falar. pode falar. Não sei se você percebeu, mas a mesma função que a panela faz quando tá com a tampa, que a água vai toda por coisa e desce de novo, é a mesma coisa que acontece com a água da chuva. Isso, a mesma coisa, exatamente. Choveu, aí forma uma poça, né? Aí essa poça, daqui a alguns dias, a gente olha para a poça, cadê a poça? Sumiu, né? O Professora, que aconteceu com aquela água que estava ali na poça? Evaporou, é o mesmo processo. Foi parar onde? Nas nuvens. Aí, quando a nuvem fica carregada, ela fica pesada, aí cai essa água em forma de chuva. E assim começa o ciclo todo de novo. professora, uma coisa que eu parei pra pensar aqui é que, tipo, Uhum. quando a gente tá fazendo, quando a gente bota uma comida, sei lá, do lado de fora, né, bota uma comida pronta já no prato, quentinha, ela fica gelada. E por que com a água ela fica gelada e depois fica quente? Você colocar uma água no micro-ondas, ela vai ficar quente e depois ficar gelada? Não. Não quer dizer. Se colocar água onde? Não, nada, esquece desse final. Gente, que isso eu não vai entender. Eu também não entendi. Eu tô confusa aqui pensando. Tia, eu botei que é Porque, tipo, química, quando a gente coloca, depois ela evapora com o calor do fogo. Isso, tá quando a gente bom. coloca uma comida no micro-ondas, ela fica quente, né? A gente coloca no micro-ondas e depois, se a gente deixar muito tempo ali, ela fica gelada. A água ela Ó. fica gelada e depois fica quente. Se a gente colocar a água no micro-ondas, ela fica quente e depois fica gelada? Não Porque aí isso depende da temperatura do ambiente. Professora, pode falar minha resposta da D? Estou escrevendo agora. Deixa só eu terminar aqui a minha que eu já te escuto. Sempre vai depender da temperatura do ambiente. Por isso que vocês estão confusos, tá? Ela sempre vai absorver a temperatura do ambiente. Entendi. Mudança. Deixa eu só terminar aqui que eu já escuto a de vocês. Pois a água está sofrendo mudança de estado físico. Mas continua sendo água. Pronto. Ó, letra D tá lá. Fala, Tia. Nathalie, a sua. Não vai. Eu marquei física, não vai mudar nada, vai continuar sendo água. Isso aí. Mesma Ô, coisa que eu professor, posso falar a minha? com outras palavras. Pode falar. Eu botei assim. Ela vai virar fumaça e depois vai virar nuvem, mas ela não vai deixar de ser água. Isso aí. Muito bem. Tia, Fala, Richard. química é que altera, não é? Química que altera, E isso. física não muda nada. Não muda nada. Física não muda nada. Tá? Ó, o pessoal que está brincando no chat, eu já tinha falado com vocês, agora tio Gilbert está pedindo, tá? Não é para conversar, coisa de jogo, nada no chat. Eu já tinha falado no início da aula. Senão a gente já fica atrapalhado na correção, tá? E também fica subindo essas informações aí de vocês desnecessárias, e aí os colegas não conseguem observar a correção no chat. Eu estou escrevendo todas as respostas no chat. Vocês ficam falando outras coisas, aí, conclusão, a resposta vai sumir rápido, e aí eu não tenho como escrever tudo de novo, não. Vai ter que assistir a aula depois na plataforma, para poder corrigir. Vamos tentar nos concentrar e não falar nada de jogo, porque está na hora da aula.
Na hora do intervalo, aí vocês conversam pelo Zap, pelo celular, como vocês quiserem, ok? São só os meninos. As meninas eu não tenho problema com isso, não. Os meninos é que começam a falar de jogo. Bom, então agora vamos corrigir a página. File. Eu nem sei, porque eu não. Minha filha é menina, não entendo nada desses jogos aí de menina. Eu também não entendo porque eu não jogo. Ainda bem. Tipo, o jogo é mó bom, mas não pra ficar falando na aula, né, gente? Dá licença. Senão a gente não consegue terminar o livro hoje, a gente tem que terminar hoje. Bom, então vamos corrigir a página Não, 269. só tem 2 deveres, então dá pra terminar rápido. Vamos lá. Número 2. Complete a coluna da esquerda com o nome do método que está faltando e a coluna da direita com o número do método descrito. Então, nós vimos na aula passada, essa aula foi semana passada, que as misturas elas podem ser separadas utilizando algumas técnicas, tá? Então, já tem aí escrito a técnica da decantação e a técnica da separação magnética. Aí no número 2 está vazio, a gente vai ter que descobrir qual é o nome da técnica, observando a explicação do lado, tá? Então vamos lá, ó. Separação entre sólidos de uma mistura em que um deles tem a propriedade de ser atraído por ímãs. Qual é o nome dessa técnica? A do meio, tio? Que a gente usa o ímã para separar as substâncias da mistura. Separação magnética. Separação magnética, o próprio nome já está dando dica. Se a gente usa um ímã, só pode ser algo magnético, certo? Então, nós vamos colocar aí no primeiro quadradinho o número 3. Aí depois, ó, no segundo quadradinho, vem a explicação. Separação de substâncias por meio da diferença de densidade entre os componentes da mistura. Decantação? Oi? Decantação? Decantação, muito bem. É aquela técnica que a gente deixa a mistura descansar e aí o que é mais pesado da mistura, que é a parte sólida, né, que é o soluto, ele vai parar todo lá no fundo, que eu dei o exemplo na semana passada do leite com Nescau. Se a gente colocar o leite, colocar o Nescau e deixar ele lá em cima da pia, não tomar logo, o Nescau para todo no fundo. Esse tipo de separação de mistura é chamado de decantação, tá? E Eu já tava tomando Nescau, aí eu dormi, né? E deixei um tempinho lá, né? O Nescau dentro da geladeira. Aí eu fui beber e esqueci de mexer. Quando eu fui beber o negócio tá com gosto de leite, mano. Gosto de leite, velho. O gosto de leite sem nada. Fica Eu só já o fiz isso já. leite e o Nescau todo concentrado no fundo. Gosto de terra. Eu já fiz isso já. Aí eu me lembro, Kailane, você tem intolerância à lactose, Kailane, você não pode fazer isso. Uhum. Bom, aí na última, ó, separação do sólido menos denso dos demais componentes por meio de uma corrente de ar. O que a gente usa o ar para separar uma mistura? Que foi aquele que a gente usou o sopro. Qual é o nome dessa técnica? Eu faltei semana passada, então eu não sei. Mas, tipo, eu lembrava. Em algum Aquele que lugar a da minha vida eu gente aprendi. Técnica da linha. da casca do amendoim. Decantação? Não. Aí, A gente tem Levigação, amendoim. tia? Como? Levigação? Não. Com o vento. A gente Ventilação, assopra professora. isso. Ventilação. ventilador. Então, no número 2, nós temos que escrever ventilação e no último quadradinho aí colocar o número 2. Ventilação ou levigação. Levigação é quando usa água, tá? Então, aí tá falando corrente de ar, então não pode ser levigação, tem que ser ventilação, tá? Que a levigação é com o uso da água e a ventilação é com o uso da corrente de ar, com o uso do vento, tá bom?
Tá bom, entendi, desculpa. Então, a sequência lá do número 2 ficou a seguinte: 3, 1, 3, 1, 2. E na outra sequência lá já estava decantação, já estava escrito aí. Aí a gente tinha que completar com ventilação e separação magnética também já estava aí. Ô, tia, Oi. eu queria ser cirurgião, aí eu fui lá e fiz uma cirurgia na uva. Que? O povo da Eu já fiz no cirurgia, tomate. eles, para Você poder tem órgão? não matar pessoas, eles treinam com banana, com maçã, Não era com sapo? com frutas. Se quiser, pode. Fazer Eu até acho que eu já fiz isso com tomate, só que não deu muito certo, não. Eu O fiz pequeno morreu. com uva. Que bom que ele tomate morreu. Infelizmente. Nossa, Thiago, não tem compaixão com o tomatinho. Odeio Ele era uma tomate. boa pessoa. Não, ainda bem que ele morreu mesmo, porque eu não gosto de tomate. Bom, vamos lá no número 3. Não, não posso reclamar Ele era uma boa porque pessoa. ketchup é feito de tomate. Leia o texto a seguir e responda às questões. Um dos papéis dos rins é o de eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo organismo humano. Esses órgãos recebem o sangue de todo o corpo por meio de vasos sanguíneos que se ramificam no seu interior. O tamanho dos poros presentes nas paredes dos vasos sanguíneos determina quais substâncias podem passar por eles. Substâncias como a água passam facilmente pelos poros, formando a urina, enquanto células e proteínas não podem atravessá-los, permanecendo assim no interior do corpo humano. Então, a gente tem um corpinho aí e está representado aí o nosso sistema urinário, tá? O sistema urinário, ele é responsável, isso vocês vão estudar lá no 8º ano. O sistema urinário, ele é responsável por excretar, ou seja, colocar para fora do corpo todas as substâncias tóxicas, tá? E aí, a gente consegue colocar essas substâncias tóxicas para fora do corpo através da urina. Por isso que a gente precisa beber bastante água, porque bebendo bastante água, a gente tem uma grande concentração de urina e aí, junto dessa urina, vão as substâncias tóxicas embora do nosso corpo, tá? Aí ele pergunta, ó, letra A, que método de separação de mistura é realizado pelos rins? Qual é o papel? Filtração? Muito bem. O papel dos rins é filtrar essas substâncias. Então, o nome da separação de misturas é filtração. Muito bem. Filtração. Excelente. Aí ele pede para a gente descrever com suas palavras o método citado no item A, que é a filtração, tá? Esse aí, como vocês ainda não viram essa matéria, né? Não é matéria de vocês, é só do 8º ano, eu acho que vocês teriam que pesquisar em um outro lugar, porque vocês não iriam conseguir formular uma resposta para isso. Mas alguém conseguiu fazer sem pesquisar de lugar nenhum? Eu fiz a letra B. Fala o que você colocou. O sangue retém a parte sólida e deixa passar a líquida. Tá, pode ser. Ô, tia, eu pesquisei, mas eu posso falar? Pode.
Eu botei. É um método utilizado para separar misturas heterogêneas. Sim, ok. Quem mais colocou diferente? Porque essa tinha que pesquisar, porque era um pouquinho mais complicada. Alguém tá ouvindo a tia? Eu. Que é porque eu sou incrível. Mentira. Eu também tô. Pra mim, a Só que câmera ela dela parou tá de falar. travada. Quem E ela mais? parou. Oi, fala, estão me ouvindo? Tá. Quem Só mais repete aí o que você disse, amigão. Quem mais colocou diferente? A internet tá Quem? travando. Tá travando? Mas também tá Travou travando. tanto, tia, que pra mim ficou rosa e verde. Ô, tia, Meu pra Deus. mim tá normal. Caraca, mano, não Bom, passou vamos dando ver se vai travão, passou só melhorar. bugou mesmo. A Passou. voz de Pô, todo mundo com a minha internet extra ligada, não é possível que tenha travando. A internet tá Eu uma vou boa. colocar a resposta no chat. Aí vocês vejam se chega aí, tá bom? Tá bom. Vamos lá, letra B. Enquanto isso, vai melhorando aí. A filtração. Quem fez pode deixar do jeito que colocou, tá? Só para quem não fez. A filtração consiste na utilização de uma superfície com orifícios que permitam a passagem de alguns componentes da mistura e bloqueiam Bom, coloquei lá, vê se chegou. Chegou. Ô, tia, heterogêneas é o quê, tia? O chat Tia. a única parte que não buga. Tia, Pode falar, Richard. e o que é heterogêneos? Heterogêneo é aquela mistura que a gente consegue visualizar as partes, os componentes da mistura. Fica toda separadinha, igual a água e o óleo. A água e o óleo é uma mistura heterogênea. A gente consegue ver onde está o óleo e onde está a água. Tá? Agora, quando ela é homogênea, aí a gente não consegue visualizar o que está ali. Por exemplo, se a gente pegar uma água e misturar uma colher de sal, a gente não consegue perceber o que está ali, porque está tudo muito bem misturado. Aí, quando a gente não consegue ver essa divisão do que está ali, a gente classifica essa mistura como uma mistura homogênea. Tá? Eu acho que, tipo, não dá pra ver quando a gente mistura, né? A gente pega a colher e mistura. Né? Porque, tipo, uma vez minha prima quis me controlar danado com sal, mas eu consegui ver o sal ali porque ela não misturou a água com o sal. Uhum. Ela só me deu o copo e falou, Yasmin, toma sua água. Eu falei, muito obrigada. Eu tomei uma assim, porque é bom. Eu gosto de água com sal. Nossa, mas não é bom, não. Não é bom, com não. açúcar até tudo bem, né? Porque acalma um pouquinho. Então, água com açúcar eu não Mas gosto, não, mas água com sal eu gosto. Água com sal. Eu sou estranha, eu gosto de tudo azedo. Água com sal, água com limão. Meu avô fala que água com limão resolve tudo. Água com limão, algumas pessoas bebem sim. Acredita no Big Bang? Eu só costumo. Dá energia ao corpo, ajuda o metabolismo. Então, algumas É que eu sou pessoas. acostumada, que desde pequena meu avô, minha mãe ia trabalhar de manhã, meu avô ficava comigo de manhã até de noite, meu avô e minha avó. E toda vez que eu me machucava, eu ficava com dor de cabeça, ele falava, bebe água com limão que resolve. Eu sempre bebi água com limão.
Nunca foi boldo, sempre foi água com limão. Normalmente a pessoa fala bebe chá de boldo, né? Não, mas agora é água com limão lá em casa. Na casa do meu avô. Tá. Bom, agora vamos lá na 270. A 270 é como se fosse um resumo, tá? Do que a gente estudou nesse capítulo. Então, ele faz um esquema, só que ele coloca algumas palavrinhas faltando, ele coloca alguns espaços para a gente completar, tá? Então, nós vamos completar esses espaços que estão faltando. Aí ele coloca assim no título do esquema, substâncias e misturas, que foi o que a gente estudou. Então, vimos substâncias simples e substâncias compostas, e vimos misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Foram essas 4 coisas que nós estudamos no capítulo. E na semana passada nós vimos transformação química, transformação física e as técnicas de separação de mistura. Aí ele começa, ó, matéria. A matéria, ela está associada à mistura, que foi o que a gente viu. E qual foi a outra coisa que a gente estudou? Tá aí no título do esquema. Substâncias, misturas. No capítulo nós estudamos misturas e... Eu acabei de falar. Substâncias. Substâncias, muito bem. Então, nesse primeiro quadradinho aí lilás, a gente tem que completar com substância. E do outro lado já está completo com mistura. Aí eu também falei para pouco que a substância ela pode ser classificada em composta, que já está aí, e a outra é Separada? Separada? não. O que não é composta é uma substância o quê? Formada isso, simples, ela é formada só por um tipo de átomo. Então, nesse lado lilás, a gente tem que completar substância lá em cima e depois a palavra simples. Tia, calma um pouquinho, por favor, tô copiando a B. Tá copiando qual? A letra B, A letra B? da página 269. Tá bom. Então, vou colocar no chat também, que aí você não se perde. Então, a primeira palavrinha é substância. E depois, simples. Era o que estava faltando aí nesse lado. Aí, no roxinho, tá mistura. E aí eu falei para vocês que a mistura, ela é composta, ela também é classificada em 2 tipos. Heterogênea e a outra é... Homogênea. Cadê meu lápis? Muito bem. Homogênea. Então, essa parte de cima completamos. Agora a parte azulzinha. O solvente mais soluto, muito bem. Tia, qual é a adiante? Homogênea. Davi, tá no chat. Eu estou colocando lá no chat. Então, ó, solvente mais soluto é igual a uma solução. A solução já está aí. A solução, ela... Oi, Ana Clara. A parte roxa é a substância simples. Substância e depois simples. Aí do outro lado é homogênea. Tá lá no chat. Na parte roxa. Isso. A parte Primeiro azul. substância e depois simples. E no outro lado, homogênea. Aí a gente está no azul agora.
Já está escrito aí solvente, aí tem um sinalzinho de mais, aí depois a gente vai escrever soluto. Aí tem solução. Nessa solução, a gente pode classificar a solução em 2 tipos também. Quando ela está muito concentrada, ela é classificada de um jeito, e quando ela está pouco concentrada, ela é classificada em insaturada. Então, pouco Saturado. concentrada é insaturada, muito concentrada é o quê? Saturado, né? De insaturada. Qual é? Saturado. Isso, Porque, tipo, isso, insaturado. saturada. In é não, é tipo não, tá ligado? In é tipo não, então é isso aí. Isso aí. O IN é tipo É não. solvente e o que, tis? Ó, tá lá Soluto. no chat também. Ó. Solvente Lembra soluço, mais amigão? Lembra soluço. igual a solução saturada. Tem que completar aí. Soluto e saturada. São 2 palavras. Você lembra soluço aí, ó? Vocês vão tirar um 10, lembra soluço aí? Vou tirar um 10 aí, ó. Chega. Depois a gente tem algumas técnicas de separação de mistura heterogênea primeiro. Então, tem a explicação e a gente tem que colocar o nome. Tá? Então, na primeira explicação, ó, método que utiliza um filtro que permite a passagem de alguns componentes. Quando usa o filtro é Filtração. filtração. Muito bem. Método que se baseia na diferença de densidade dos componentes. Quando a Filtração. filtração é na bolinha amarela. Agora a gente está na bolinha laranja. Qual é o nome dessa técnica, Nathalie? Decantação. Isso aí, decantação. Muito bem. Tia, você já pegou as provas? Se eu já peguei? É. Ainda não. A tia Beth ainda não me ligou A mandando tia. lá, não. Tia Beth? Tia Beth voltou. Vocês não estão sabendo, não? Ela tá de férias? Não. Que de férias, mano. Ela saiu da escola. Não, Tipo, ela eu sabia tinha porque saído, mas voltou. Eu sabia porque algumas pessoas estavam falando, né? Então, fofocas correm rápido e eu, Ah, tipo, eu bem te falei. treteira. Eu tô Não, mentira, esperando eu vi ela a me professora falando, eu ligar fico bem chill no seu cantinho. Foi pra Richard ir lá que pegar, falou porque que ela saiu. tinha E a alguns gente alunos que perguntou. ainda não tinham entregues. Bom, agora Eu no ouvi- azulzinho, no alfinetinho azul. Ô, tia. No qual Ligação. a ação da água sobre a mistura separa componentes de diferentes densidades. Muito bem, levigação. É a única que usa água. Levigação. Tia, Oi. você sabe quando a gente vai receber as provas de novo? Pra ver se Então, nós tirou? vamos primeiro a gente tem que receber a autorização para ir lá buscar, tá? Porque vocês entregaram tudo junto. Então, a secretaria vai separar por disciplina para entregar aos professores. Então, eles devem estar separando ainda, porque ainda não ligaram para mim. Uma coisa que eu acho que meu Aí a padrasto gente esqueceu de vai avisar. corrigir, só um instantinho, presta atenção. A gente vai corrigir. Ventilação, professor. Aí vai ver se todo mundo tirou nota boa. Se tiver alguma nota vermelha, nós vamos fazer uma atividade de recuperação. Aí só depois vocês vão lá para pegar as provas e o boletim. Só depois da recuperação. Vocês ainda vão fazer recuperação, tá? Então ainda vai demorar um pouquinho. Bom, no verdinho agora, método no qual a corrente de ar separa componentes de diferentes densidades. Ventilação. Já falou. Isso, Nathalie já falou. Ventilação. E o vermelhinho, método que utiliza um ímã para atrair determinados componentes. Magnética.
Isso, separação magnética. Magnética, não? Mas é magnética. Ai, que susto, nossa, Bi. Magnética. Isso, separação Olha a magnética. voz feia. Aí na homogênea, né, é mais fácil, porque tem menos técnicas. Na mistura heterogênea são mais técnicas. Na homogênea, nós temos aí, ó, método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes, que geralmente visa separar a parte sólida da mistura. Qual é o nome dessa técnica? Eu não sei se é evaporação ou Evaporação. destilação. Acertei. Evaporação. Eu nem olhei atrás. E método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes, que é utilizada, por exemplo, no refinamento do petróleo. Destilação. Isso aí, destilação. Que é aquela que eu falei para vocês Eu saltei e sei tudo. fazer no laboratório, tá? Eu saltei e sei tudo, porque eu sou muito incrível. Bom, agora vamos para a página 272. Né, 72. Nós temos aí, ó, uma reportagem falando Tia, a gente sobre já garimpo. Oi? A gente já fez essa. Mentira, não foi não. Eu fiz até a 263. Eu fiz até a 274, que a tia até mandou. Isso, é até a 274. Isso aí. A última página. Isso, vamos corrigir agora. É correção. Mas você não tinha corrigido? Não. Eu mandei Meu Deus, fazer. eu vou pra casa. Eu mandei fazer semana passada. Como que eu tinha corrigido? Pra te acabar o livro e pra ir para o módulo 3. Isso. Bom, aí nessa reportagem fala sobre o garimpo, né? Que é a retirada do ouro lá na Amazônia. E aí a gente tem uma foto aí, ó, de um garimpeiro procurando ouro, tá? Tipo uma bacia, né? Que é chamada de bateia, procurando ouro aí na água. Aí ele coloca lá na letra A, ó, o ouro tem densidade de 19,5 gramas por centímetro cúbico. E a areia de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Para separar o minério da areia, o garimpo passa água sobre a mistura. Desliga o microfone, Richard. Senão eu não consigo falar. Para separar o minério da areia, o garimpeiro passa água sobre a mistura de solo e a areia que está na bateia. Qual é o método de separação de misturas utilizada pelo garimpeiro? Qual é o nome dessa técnica? Isso aí, utilizando a água, levigação. Então, número 1, letra A. Tia, Oi, posso falar que eu coloquei? pode. Eu botei levigação. É um método de separação das misturas heterogêneas de sólidos. Isso aí, muito bem. Peraí. É a técnica que separa, mistura heterogênea por meio da água. Pronto. Aí na letra B. Tia, posso falar o meu? Pode. Levigação, pois é o único método que usa a separação através de água. Isso. Ok. Igual a minha, só está na posição contrária, mas está certinho. Letra B, página 273.
Professora, Oi? antes, eu não sei se eu era burra e escrevi errado, ou se, tipo, aconteceu isso. Antigamente se escrevia mistura, tipo, com N, ou era mistura mesmo e eu que escrevi errado? Não é com N, não. É Quando eu era mistura. pequena, então eu escrevi errado mesmo. Quando eu era É pequena, eu escrevia mistura. com S. De Por causa de acordo um com meme lá que eu vi quando eu era pequena. quais os danos ambientais causados na Amazônia pela exploração do ouro? Posso falar? Pode? Tem dizimado parte da floresta amazônica, envenenando os rios da Amazônia e envenenando as pessoas. Isso aí. Você já juntou os dois, né? Falou da exploração com relação Tia, aos danos ambientais e com relação à população. Fala, Richard. eu botei. Tem envenenando pessoas que dependem dos alimentos. Isso, muito bem. Então vamos lá. Contaminação da água, contaminação da água, envenenamento, né? Vocês utilizaram essa palavra também. Envenenamento de seres vivos, que aí pode ser tanto animais quanto o ser humano, tá? E de alimentos. Tentei pegar um pouquinho de cada um aí, um pouquinho de Nathalie e um pouquinho de Richard. Aí na letra C, o mercúrio puro, a fórmula química dele é Hg, tá? É o símbolo do mercúrio, Hg. Pode ser classificado como uma substância simples ou composta. Esse Hg aí, Eu ia colocar que composto. um só ou mais de um? Simples. Eu ia colocar que composto mesmo. Tia. É simples, tá? Tia, eu botei simples, pois é só mercúrio. Isso aí. Só tem um átomo, que é o mercúrio. Muito bem. Simples. Porque só tem um átomo. Aí eu vou colocar entre parênteses. Ai, saiu esquisito aqui. Um átomo. Vou botar entre parênteses mercúrio, tá? Mercúrio. Pronto. Tá chamando. Mas ontem também estava chamando. Mas ontem não estava chamando, né? Não estava chamando. Bom, aí na letra D e na letra E, era para a gente conversar sobre essa extração de ouro, né? Ele cita também o diesel como combustível, né? Que também é muito utilizado lá nessa região, porque atravessa essa região através dos barcos, né? Então, podem acabar contaminando também essas áreas, tá? Então, todos os produtos que são retirados da natureza, eles precisam ter cuidados para que, quando são retirados, não prejudiquem a própria natureza, tá? Então, o livro pedia para a gente conversar com relação a isso. Aí, no número 2, ele coloca uma outra situação, tá? A gente tem aí, ó, um filtro, tá? E aí pede para a gente responder algumas questões, ó. Número 2. A água que chega às residências deve passar por um tratamento doméstico antes de ser consumida, ou seja, filtrada ou fervida. Nesse caso aí está sendo filtrada. Uma das maneiras de fazer esse tratamento é utilizar o objeto apresentado na imagem ao lado.
Letra A. Qual é a técnica de separação de mistura utilizada nesses objetos? Tia, eu não sei Filtração. se é filtração ou navegação. Né? É um Filtrando. filtro. Isso aí, muito bem. Filtração, eu acho. Filtração. Tia, a hora tá passando rápido, né? Tá. Já está quase acabando, mas vamos ver se a gente consegue terminar. Só está faltando um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Letra B, que aí a gente termina logo isso. De que maneira o método de separação citado no item A contribui para melhorar a qualidade da água? O que esse filtro faz? Porque o filtro não permite passar as partes sólidas. Isso, muito bem. Porque Tia, eu botei limpar das sujeiras. ok, também pode. Porque o filtro não permite a passagem de sujeiras. Bom, aí na letra C, a gente não precisava responder também, não, né? Era só para a gente conversar. Dos possíveis riscos à saúde caso a gente utilize uma água sem tratamento, né? Então, pode dar uma série de problemas no ser humano. Doenças, diarreia. Isso, diarreia é a mais comum, tá? Porque pode ter ali algum micro-organismo e aí entrar em contato com o nosso corpo, tá? Agora, na última, para a gente terminar, 274, já vou liberar vocês já. Número 3 da 274. Marque um X na alternativa que melhor descreve o tema central da charge. O que está acontecendo aí nesse desenho Eu que coloquei vocês consequências marcaram? do descarte inadequado dos resíduos. Tia, eu botei a da chuva. A da chuva, problemas associados. Consequência do descarte inadequado de resíduos. Eu coloquei consequências do descarte Consequências do lixo do descarte inadequado dos resíduos. Quem A chuva não tem colocou culpa. Gente, a tia quer falar. Quem colocou a chuva antes desse problema da chuva, a gente tem o problema do lixo. Porque se não tivessem descartado o lixo de forma inadequada, a gente não iria ter o problema da enchente. Então, o primeiro problema aí foi o descarte indevido de resíduos, de lixo. Depois, como consequência, é que a gente teve a enchente, porque o lixo entupiu todos os bueiros da cidade, tá? Então, a gente tinha que marcar a terceira opção, o terceiro quadradinho. Ok? Terceiro quadradinho. Aí, na letra B, explique a um colega o que você entendeu ao ler a charge acima. Então, é exatamente isso. Quando a gente descarta o lixo de maneira inadequada, a gente acaba sofrendo com essas consequências. E essas consequências, nesse caso aí, foram a enchente da cidade, tá? Ele ficou lá, ó, ilhado, lá no teto do carro. Ele não conseguia nem sair dali, porque não tinha como, tá? Na C, qual é o destino adequado para descartar os resíduos domésticos? Tia, como que ficou? Tem que Por ir. isso, ué. Qual é o nome? Tia Aline. Lixeiras. Tá, Aline. guarda a lixeira. Aí depois, quando o lixeiro recolhe o lixo, leva pra onde? Para, Anaís. Leva pra Tia onde? Aline. Oi, O lixão? não entendi Tia, nada. eu acho que ela quer falar que já deu 9 horas. Uma parte jogada. Tá, eu já vou liberar vocês. A gente só tá finalizando essa parte. É o quê? A letra A é para marcar o terceiro quadradinho.
Agora eu quero saber quando a gente Não joga o precisava nem lixo falar, era só fora vendo mais. e o lixeiro recolhe, para onde ele vai? Pelo aqui sanitário. Pelo aqui sanitário. Resíduo? Para o aterro sanitário. Não sei, eu falei que alguma Não é coisa mais sanitária. lixão, tá? Porque o lixão não entendi o lixão até hoje. Se você jogar o lixo no lugar, eles podiam ir embora mas dali. agora o lixão ele se transformou em um aterro sanitário. O lixo é colocado ali, depois eles colocam uma camada de aterro por cima, para o lixo não ficar exposto. Ô, tia, aqui tá no nosso intervalo, entendeu? Por isso que ela tava falando. Sim, entendi. Não, ela queria saber a resposta da A. Então, a A é o terceiro quadradinho. A B era só para a gente conversar. E a C é aterro sanitário. A D o que pode causar com o solo? Pode causar poluição do solo. Tá? Tá tudo no chat. Já vou liberar vocês já. Pode fazer enchentes e inundações, professora, também. E poluição do ar. Também, mas aí é com relação ao solo só. Tá? Poluição do Porque, solo. enchentes é mais de esgoto, né? Água de Isso, esgoto. tá Entra no esgoto lá. a água. E por último, Lá na rua da o minha que avó. poderia ser feito com muitos desses resíduos para que eles não fossem descartados no ambiente? Tia, eu posso botar para reaproveitar? Isso, reciclagem, muito bem. Para reaproveitar ou para reciclar, dá no mesmo. Tá? Bom, agora sim vocês estão liberados. Conseguimos terminar tudo. Demorou um pouquinho. Hoje não vai fazer. Pede para a gente fazer um desenho. Aí eu não tenho como ver o caderno. Você não ia fazer a ver que estão presentes? Eu marquei já a presença de vocês quando vocês estavam entrando. Já colocou minha presença.